Mas agora a gente muda de assunto para mostrar que antes nem todos os hospitais e maternidades de Campinas eram obrigados a permitir a presença de uma doula ali com as gestantes no momento do parto. Alguns permitiam a entrada de uma doula só no lugar do acompanhante. Mas agora a presença dessas profissionais é de fato garantida por lei na cidade de Campinas. É uma luta antiga que passa então a se tornar realidade. A Ellen é mãe de primeira viagem e durante a gestação já sabia que queria ter acompanhamento de uma doula. Quando eu fiquei grávida, eu sabia que eu queria um parto natural. E aí eu fui logo na internet procurar. Por um acaso do destino, encontrei a Lucia. E aí eu comecei a vir nos encontros. E nos encontros que eu percebi o quanto que eu não sabia. E aí, tendo esses conhecimentos, quando chegou a hora, ela deu toda a liberdade para eu escolher o que fazer. Ela dando os conselhos, mas me deixando livre para escolher qual posição que era melhor para mim. E eu tendo essa consciência, né, mantendo as informações que eu recebi nos encontros. Foi super rápido, inclusive a enfermeira até ficou surpresa, assim, né, porque tava 3 centímetros de dilatação e do nada tava 10 já nascendo. Além da doula, o apoio do acompanhante é fundamental. Tive muito apoio do meu marido também, estava sempre do meu lado. A Lucia, ela chegou lá de manhã, ela nasceu às 4 da tarde, ela ficou o tempo todo lá do meu lado também. Acompanhando, ela fez uns exercícios comigo também, de mentalização, de respiração, e o que me manteve relaxada durante o parto, me ajudou muito, muito. Ellen conta que a certeza foi o que deixou tudo mais fácil. Foi, eu acho que mais um empoderamento, de saber que a gente realmente sabe parir e tem pessoas que querem que a gente desacredite disso, e esses encontros e encontro com a Lucia foi para eu acreditar que eu sei parir. As doulas não são enfermeiras ou profissionais de saúde. O trabalho delas é dar apoio físico e emocional para as gestantes e também para os companheiros. Foi muito bom ter a presença da Lucia durante o trabalho de parto, durante toda a gestação, né, da minha companheira, porque isso com certeza teve uma motivação na confiança dela, né? Ela se sentir mais confiante e ter, enfim, confiança em si, né? Muitas coisas que a gente, como acompanhante, pode fazer para nossa companheira no momento do parto, né? Para quem estiver acompanhando uma pessoa que estiver parindo. Então, eu consegui ter muito amparo, assim, de saber o que fazer durante, né? O acompanhamento começa bem antes do parto, com orientações sobre como proceder em momentos de desconforto, e o trabalho segue até o nascimento do bebê. Mas, para algumas mulheres, o não conhecimento dessas profissionais e a falta desse apoio faz toda a diferença. Vanessa Guzmão é mãe de 4 filhos. Ela conta que teve um quadro de depressão pós-parto e foi depois disso que procurou ajuda nas outras gestações. Eu achava que a mulher nasceu assim, naturalmente com o dom de parir. Quando a minha filha nasceu, a primeira, eu fiquei depois no pós-parto assim, um pouco depressiva, porque eu falei, nossa, eu não consegui, né? E aí, por isso que eu busquei ajuda depois e descobri que existia um apoio, que é a doulagem, né? Que são as parteiras, né? Todo esse apoio que as doulas conseguem dar para uma mãe. Foi mesmo, né, nessa última gestação do Davi que eu tive esse acompanhamento bem mais com a Lucia, que foi algo muito mais preparatório, de entender, compreender, participar dos encontros, né, ao longo da gestação, então entendendo como que funciona a abertura da mulher para a passagem acontecer de uma forma mais tranquila, mais suave, para que a criança encaixe de uma forma correta. Várias dúvidas, também a parte emocional, psicológica. Começou quando eu estava na barriga da minha mãe. Quando eu estava na barriga da minha mãe, meu pai era estudante de medicina e foi convidado para participar de uma pesquisa com mulheres grávidas. E a partir dele, dedicou a vida dele a pesquisar gestação
E eu acompanhei as pesquisas do meu pai desde a minha infância, adolescência, juventude, e acabei tendo meus partos normais no centro de pesquisa dele. E casei com um médico obstetra, Dr. Hugo, que acabou coordenando o centro de parto alternativo na Unicamp, grupo de Cócoras. E aí tive meus 2 últimos filhos lá. Então, a minha própria experiência, que eu sabia muito, graças a meu pai, mas uma coisa é você saber com a cabeça, outra coisa é você ter a experiência. Então, a minha experiência ao longo dos 4 partos, ao longo desse tempo eu fui me empoderando, fui ganhando autonomia, ganhando confiança. E o meu 4º filho foi de uma beleza tão grande, foi muito simples, eu diria muito fácil, e uma experiência tão rica de você sentir teu corpo sabendo parir, meu corpo dando a luz, meu corpo buscando a posição que era importante e nascendo e vindo para o meu colo. A Lucia é doula há mais de 30 anos. Ela começou a trabalhar como voluntária apoiando casais. Fui aprendendo aos pouquinhos, que naquele tempo não existia doula. Então fui aprendendo aos pouquinhos, fazendo muitas formações para aprender a estar junto, para aprender como auxiliar os homens, os pais, apoiar as suas mulheres. E aí, aos poucos, fui aprendendo cada vez mais e acabei montando esse espaço, o Espaço da Luz. E aí são centenas de casais, graças a Deus. Nesse último ano, foram todos partos normais, a maioria sem anestesia. Tempos depois, ela entendeu que aquele trabalho que ela realizava para ajudar os casais e principalmente encorajar as mulheres nessa fase especial se tornaria uma profissão reconhecida. Meu caçula está com 42 anos e foi depois do nascimento dele que eu comecei. E 10 anos mais tarde eu fiquei sabendo que existia doula, que aquilo que eu fazia se chamava doula. Aí me capacitei com uma profissional doula norte-americana da Doulas of North America, quando ela veio aqui no Brasil em 2003. Pela primeira vez tive uma capacitação de doulas no Brasil e eu me capacitei com a Débora Pascali Bonaro e passamos a formar uma Associação Nacional de Doulas e passamos a capacitar doulas. Hoje tive a honra de ter participado da capacitação de mais de 3.000 doulas no Brasil e Portugal. Nem todos os hospitais e maternidades eram obrigados a permitir a presença de uma doula com as gestantes. Alguns permitiam a entrada de uma doula no lugar do acompanhante, mas a lei agora garante a presença dessas profissionais, uma luta muito antiga que agora se torna realidade. Hoje, com a lei sancionada, além da equipe médica, as gestantes podem contar com a ajuda das doulas, profissão reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Uma conquista enorme, pela qual estamos batalhando faz muitos anos e que pode trazer benefícios para inúmeras mulheres. Hoje, as principais maternidades privadas de Campinas aceitam doulas já faz muitos anos, mas tem muitas maternidades, especialmente do SUS, nas quais nós não podemos entrar como profissionais. Então, agora é uma conquista para todas as mulheres campineiras. A Valéria, que é mãe e doula há 3 anos, teve uma experiência não tão boa assim em sua gestação e também durante os procedimentos para o parto. E foi depois desses momentos que ela viu o quanto é enriquecedor o papel da doula para as gestantes. Eu já tinha um filho já de 5 anos, tinha nascido a minha filha, e aí eu me dediquei primeiro na criação dos meus filhos e depois que eles já estavam criados, aí eu falei assim, não, agora eu preciso mudar isso daí, porque daqui a pouco a minha filha também vai se tornar mãe e eu preciso empoderar ela no dia do trabalho de parto dela também. E aí eu fiz um curso no Transforma Doula com a Karen Barcelos e eu comecei a trabalhar e atuar dentro do cenário de parto, né? Hoje eu faço um trabalho voluntário
tanto em Hortolândia quanto em Campinas, né, empoderando mulheres carentes a ter um parto, uma história de parto totalmente humanizado. Já no parto da minha filha, foi totalmente diferente, porque como eu tive o acompanhamento da doula, lá naquele programa do CAISME, lá em 18 anos atrás, 19 anos atrás, foi me passado todo o processo de parir. Naquele momento, eu tive aulas com a doula, com a fisioterapeuta, com o médico, de como seria o cenário do parto. E naquele momento, eu tive total empoderamento por saber como seria o meu parto. Então, eu cheguei no hospital já com 7 centímetros de dilatação. Chegando lá, eu não precisei tomar ocitocina, né, porque que não precisei de acesso nenhum. Fui para o centro obstétrico, chegando lá, eu já fui para a sala de parto, né? Foi tudo muito rápido, fui para a sala de parto. No meu parto, eu não precisei de ser conduzida a nada, não recebi analgesia, porque que não era necessário. Então, foi uma diferença que foi feito comigo do parto da minha filha com o parto do meu filho, né? O parto normal do meu filho, normal porque teve algumas intercorrências hospitalares, e humanizado natural com o parto da minha filha. Então a doula, ela faz como que eu posso dizer? Faz essa divisão. Ensina a gente, prepara a mulher para esse cenário. E ela não passa a não ter medo do que vai acontecer. A Isabela também compartilha a sua experiência. Ela participou dos encontros com a doula e outras gestantes, recebeu orientações e os partos foram domiciliares e na água. Eu vejo que o parto, assim, dessa forma como ele é feito, natural, e no meu caso foi na água, né? Ele é uma experiência muito transformadora, né? É uma experiência em que a gente tem um conhecimento, a gente estuda para isso, né? E ao mesmo tempo a gente tem um movimento de entrega a essa força da natureza, que é a força de permitir que as pessoas nasçam, né? O nosso corpo foi feito para isso. E essa confiança. E também a confiança nos profissionais que acompanham a gente, que sabem o que estão fazendo, médicos, parteiras, e doulas muito especiais, pessoas que realmente empoderam as mulheres e que cuidam desde a gestação até ter uma boa amamentação e conseguir fazer as pessoas se desenvolverem bem e criar um bom vínculo com os filhos. Esse preparo eu tive assim mesmo com o nascimento do Davi. E eu percebi e senti que mesmo sendo o 4º filho, o quanto foi importante e o quanto eu tinha dúvidas e eu não tinha sanado essas dúvidas, elas aconteceram agora só. Para mim eu pedi muito ajuda, né, para Deus, e fazia uma mentalização para mim que foi bem importante, que era mentalizar o nome Messias, né, que é um nome que traz uma força para a gente conseguir seguir adiante. Então eu mentalizei bastante, fiz com a Lucia aqui também e foi muito importante, né? Existe também, né, todo um preparo para a chegada, né, nesse mundo. Então acho que tem a ver com isso. É muito mais que só uma ajuda, uma presença ali, né? Vai muito além disso. É uma ajuda muito profunda e que lindeza o Messias.